Olá, amados, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Apocalipse de Isaías, com base nos capítulos 24 a 27 de seu livro. Estamos na terceira semana, já examinamos 12 versículos, tá? E como temos iniciado dizendo que a gente não quer, com esse estudo, pontuar a ideia de que estamos vivendo um período pré-tribulacional ou tribulacional, não. A nossa intenção é trazer uma reflexão sobre os sinais de Deus para nós humanos que vivemos dentro da nossa fragilidade, dentro da nossa impotência, mas mesmo assim, sem nos voltarmos para Ele ou sem buscar respostas dele para a complexidade da nossa vida. E lembrando também que Cristo é aquele que é o seu Filho que veio ao mundo para nos dar vida e é nele que temos a resposta para todas as nossas dificuldades. Então, os versículos 1 a 12 que já vimos vai mostrar que a terra está desolada, e isso por conta da atuação do homem que quebra a sua aliança com Deus e, movido pelo seu ego, continua, contaminando a terra com várias e várias mazelas. Nos versículos 13 a 23 nós temos três divisões. A primeira vai dos versículos 13 a 16, a parte A do versículo 16, que fala sobre um inesperado grito de alegria, de triunfo. E os versículos 16, a parte B, até o versículo 18, a parte A, vai mostrar um retorno a uma reflexão do terror do Senhor. E depois, versículos 18, parte B ao versículo 23, sobre o desfecho final, o julgamento e a nova era. Então vamos hoje analisar esses versículos a partir do versículo 13, que diz: esse é o destino de todas as nações, uma oliveira sem suas azeitonas, uma videira privada de suas uvas. Então vimos anteriormente que as cidades que estavam referendadas lá no versículo 10 e no versículo 12 está sendo aqui universalizada, como se houvesse uma grande cidade apenas em todo o mundo, em todas as nações, ou seja, tudo se contextualizasse numa cidade única. Então a terra, ela será como um ramo de oliveira que foi sacudido e batido com uma vara para fazer cair assim as suas azeitonas. Então a árvore foi deixada desnuda dos seus frutos. O mundo inteiro, nessa simbologia, será como uma árvore sem frutos, que perdeu seu valor, que perdeu a sua utilidade. O mundo sofreu uma devastadora colheita. E a gente vai ver no versículo 14 que há uma reversão, a figura para um quadro de alegria, porque a ideia do fruto, que foi batido, não foi totalmente recolhido. Há um remanescente, a ideia de um remanescente que escapou, como algumas azeitonas escapam quando as árvores são sacolejadas, nos ramos mais altos sempre permanecem algumas. E o versículo 14 vai dizer: mas alguns irão irromper em alegre canção, do ocidente virão e aclamarão a majestade do Eterno. Então, essa descrição da desolação que nos traz a ideia do versículo 13, agora a gente tem uma promessa, a promessa de uma colheita de alegria. É como a alegria, o regozijo que há na ocasião da colheita das oliveiras e das parreiras. Então, a linguagem se assemelha a outro texto de Isaías 49, 12 e 13, que diz assim: olhem, estes vêm de nações distantes, aqueles do norte, estes vêm correndo do oeste, aqueles lá do longínquo Nilo. Céus, façam subir o telhado, terra, acorde os mortos, montes, gritem de alegria. O Eterno confortou seu povo, carinhosamente cuidou do seu povo abatido e aflito. Então aqui se ouve os cânticos daqueles cuja tristeza foi transformada em alegria, os que tiveram, pela misericórdia de Deus, de forma milagrosa, foram preservados e vão descobrir essa nova aurora, porque os raios de esperança vão se estender de leste a oeste e assim vão trazer uma nova e universal esperança na era do reino de Deus. A majestade do Senhor é vista aqui de forma bem clara e as boas novas serão espalhadas universalmente. Um novo dia chegará, a ideia do texto, para que esse remanescente, ou seja, esse pouco que sobrou dessa assolação, contemple a visão da glória de Deus, e entoe cânticos
de louvor a esse Deus. O versículo 15 diz: sim, também do Oriente subirá o eterno, a glória do Eterno. Cada ilha do mar espalhará a fama do Eterno, a fama do Eterno de Israel. Vemos então festas, né? Grito de triunfo no Ocidente, vozes se levantarão do Oriente, como se fosse uma reverberação, né? E louvores e glórias serão dadas ao Senhor quanto ao seu trabalho de julgamento que limpou a terra e fez da terra um lugar decente para viver. E aí os que habitaram nela, esse remanescente, né? Eles entoam, cantam esse mesmo cântico de redenção e de nova esperança. Então, o denominador comum universal será a fé no Senhor da glória. E haverá um novo dia, né? O versículo 15 dá essa ideia, de que os raios de sol vão se espalhar universalmente e vão alegrar o coração do restante, daqueles que sobreviveram. O julgamento divino vai expurgar a escória, né? E desse fogo vai sair uma prata purificada. Só que o versículo 16, a parte A, ele traz o seguinte: dos 4 ventos e dos 7 mares ouvimos a canção, todo louvor seja dado àquele que é o justo. Então, glória ao justo, né? Os poucos sobreviventes representarão pessoas de uma e de outra extremidade da terra e serão assim aqueles que virão a entoar um novo cântico de louvor e ação de graça ao Senhor, o justo de Israel será o objeto desses louvores. Em Lucas 21, 28, Jesus diz: ao começarem estas coisas a suceder, exultai, erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Mas na parte B do versículo 16, inicia-se um momento de terror. Diz o versículo 16: mas eu disse, isso pode ser muito bom para alguns, mas o que vejo é desgraça e desgraça. Todos estão espreitando o seu próximo. Sim, todos estão dispostos a trair o seu próximo. Definho, definho, ai de mim. Então, diante daquele momento de alegria, do vislumbrar momentâneo da esperança de um novo dia, nós retornamos e mergulhamos na noite de terror. Né? O porta-voz aqui, ele está morrendo, ele diz: definho, definho, ai de mim. E quão terrível é a sorte dele. Né? Traidores se voltam contra o povo, a ilegalidade é generalizada, pecados vis corrompem tudo, a traição por todos os lados, o mundo está além do alcance da redenção. As tradições são nacionais e individuais, é universalidade, é universal. Né? A humanidade, na verdade, ela não se corrige. Em toda parte não há sanidade da retidão e da fidelidade. O profeta foi chamado do ideal para o real, né? Vimos lá os versículos 13 a 16, a parte A, da glória do futuro para a vergonha, e essa vergonha que mostra a miséria do presente. Então, a magreza, definho, né? É um símbolo natural de extrema tristeza. Né? Esse que está contemplando esse momento atual na terra, né? Contempla negociantes traiçoeiros, ladrões e bárbaros tomando conta da terra. E o versículo 17 diz: o terror, covas e as piores armadilhas estão por todos os lugares, não importa quem você seja. Vou repetir. O terror, covas e as piores armadilhas estão por todos os lugares, não importa quem você seja. Então, quando o julgamento de Deus varre a face da terra como se fosse um temporal, né, feroz e universal, o terror vai lançar todos os homens em confusão e fuga. Né? Deus, ele espalha suas armadilhas e suas redes de destruição como o grande caçador que prende a sua presa. Há abismos, né, onde os homens vão se precipitar e a morte vai engolfar a maioria da população do planeta. Então, esses versículos 17 e o versículo 18 podem ser encontrados em Jeremias, capítulo 48, versículo 43 e 44, o que nos dá uma ideia de que essas palavras elas eram usadas como provérbio para apontar para as grandes calamidades. E nenhum ser humano, em nenhum lugar do mundo, esse versículo aponta, o versículo 17, né,
estará em segurança. Porque se um dos julgamentos não o aniquilar, vai vir um outro que vai acabar com ele. E aí essas palavras vão apontar para uma rápida sucessão de calamidades variadas, inevitáveis, um quadro extraído assim das diversas formas do trabalho de um caçador. Primeiramente, uma fera, quando ela está sendo caçada, ela fica medrosa, assustada, né? Aterrorizada. Depois ela foge, só que ela foge, vai cair em uma cova, ou então ela vai correr, vai ser apanhada por uma rede ou uma armadilha de alguma espécie, da qual ela não vai escapar. É assim que vai acontecer com a humanidade. O versículo 18, a parte A diz: se você correr do terror, cairá na cova. Se conseguir sair da cova, será apanhado na armadilha. Então, essa figura do caçador está aqui ampliada, né? Essa aqui aparece lá no versículo 17. O pobre animal ouve os gritos dos caçadores, os uivos dos cães, e tentando escapar vão caindo em covas, em redes. Seu dia acaba terminando. Tá? O animal vai enfrentar uma morte agonia. Uma morte agonizante, melhor dizendo. Os caçadores vão se mostrar cruéis e os cães vão encher seu corpo de mordidas e de golpes. Se por um milagre ele conseguir sair da cova, vai tentar fugir somente para ser apanhado por outra armadilha. Então, não há, segundo essa ideia dos versículos 17 e 18, escapatória. A calamidade final vai atingir todos os seres humanos. E aí nós vamos deixar para a próxima semana os versículos 18, a parte B, até o versículo 23, que vai falar sobre o julgamento, sobre a nova era. Dessa forma, a gente vai concluir assim o capítulo 24 e vamos entrar nos capítulos 25, 26 e 27. E o desejo do meu coração é que você possa ler a Bíblia. Leia o capítulo 24, capítulo 25, 26, 27 de Isaías. Leia Mateus capítulo 24 e 25, o sermão profético de Jesus. Né? Leia o livro de Apocalipse. Busque conhecer mais de Deus, porque a Bíblia diz que o meu povo, diz o Senhor, perece por falta de conhecimento. E Jesus diz uma coisa interessante, ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Senhor Jesus também diz o seguinte, que se a verdade, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Jesus ainda diz: você erra, você cai nesse emaranhado de armadilhas, porque não conhece as Escrituras nem o poder de Deus. Portanto, busque compreender a palavra de Deus. Busque ler a palavra de Deus e você vai, à luz do Espírito Santo, receber a revelação de Deus para a humanidade. Ele deseja, a palavra de Deus diz claramente, é desejo de Deus que todos tenham pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Então, essa é a nossa missão, transmitir para você a palavra de Deus. A sua missão é buscar respostas em Deus. Que o Senhor, nosso Deus, continue nos abençoando e nos imprimindo esse desejo de ler e buscar respostas em seu Filho Jesus. Fiquem com Deus.